todos. Hoje, com a ajuda do Eterno, nós vamos estudar a Parashá Bo. A Parashá Bo está no livro de Shemot, Êxodo, no capítulo 10, versículo 1 em diante. A palavra Bo significa venha. E no momento o Eterno estava falando com Moshe, com Moisés, para vir ao faraó. E o que nós podemos retirar desse texto, essa primeira passagem? O Eterno estava até nos problemas de Moisés, porque no presente momento o problema de Moisés era o faraó. E então o Eterno está nos dizendo para não temermos, porque até nos nossos problemas o Eterno está, mesmo que esse problema seja muito difícil, como era o caso do faraó. Está escrito que o Eterno endureceu o coração de faraó. O faraó ele já nasceu com o coração duro, mas de acordo ia vendo os milagres que o Eterno estava fazendo contra os egípcios e a favor do povo de Israel, o Eterno amolecia o coração do faraó, porque ele via os milagres na casa de Israel e via toda aquela turbulência vindo sobre o Egito. Mas aí o faraó ficava com o coração mole e acreditava nos milagres. Mas logo em seguida o Eterno endureceu o coração de faraó. O Eterno deu a oportunidade para faraó, para ele pensar por si próprio no Eterno, acreditar num Criador por si próprio, não pelos milagres. Porque é muito fácil nós acreditarmos num Criador quando nós vemos milagres. Temos vários relatos de pessoas que começou a acreditar no Eterno através dos milagres. Mas primeiro o Eterno faz o milagre e depois o Eterno põe em dúvida no coração daquela pessoa, como pôs do faraó, se realmente foi o Eterno que fez aquele milagre. Então, nesse momento, a pessoa tem a oportunidade de escolher se ela acredita que existe realmente um Criador ou se ela simplesmente vai continuar com o próprio coração duro. O Eterno dar-nos a livre escolha de ou acreditar nele ou não acreditar nele. Então, por isso que o Eterno ele muitas das vezes faz um milagre na nossa vida e de repente ele põe na nossa mente uma dúvida: será que foi o Eterno que fez esse milagre? Será que realmente foi o Eterno ou aconteceu porque tinha que acontecer? Isso é a livre escolha que o Eterno está nos dando, com o nosso coração endurecido. E quando nós nos voltamos ao Eterno, nós sabemos que nós vamos ter vida. E quando nós fazemos como faraó, o nosso futuro é a destruição. Então nós vamos entender agora, estamos entendendo o que realmente é endurecimento de coração. Porque nós somos falhos e essa falha nossa é que é o endurecimento de coração nosso. Então o Eterno dá a livre escolha ao faraó, se ele acreditaria ou não no Eterno. Não pelos milagres que aconteceu, mas por si próprio, pela própria vontade do faraó, se ele queria ou não acreditar no Eterno. E nisso tudo nós vamos ver que o povo de Israel viu um monte de desgraças contra o Egito, e o povo de Israel não sofreu essas desgraças, e bem pelo contrário, eles foram imunes a todas aquelas tragédias que estavam acontecendo. E como perguntam os nossos sábios, nós também temos que perguntar: não seria mais fácil o Eterno transladar esse povo, o povo de Israel, até o deserto, sem todo aquele acontecimento que aconteceu no Egito? Deus podia sim ter tirado o povo de Israel do Egito, transladando esse povo, transportando esse povo de uma forma milagrosa, mas o Eterno não fez. Primeiro, o Eterno queria humilhar os deuses do Egito. Segundo, o Eterno mostra para os egípcios e para todos os povos que não existe força fora dele. Terceiro, o Eterno queria que o povo de Israel cumprisse o mandamento de Brit Milá, que o faraó tinha proibido para que eles não servissem ao Eterno. Quarto, o Eterno queria instituir a Matzot,
e a festa de Pêssah. E então, com isso, nós começamos a entender que todo esse processo que sofreu o Egito e que Israel presenciou, tudo culminava para uma grande vitória, para uma grande coisa que o Eterno ia dar a Israel. O Eterno queria homenagear Israel, dando-lhe uma festa, essa festa que é comemorada até os dias de hoje em Israel, e onde estiver judeu, comemora-se a festa de Pêssah, a festa de Matzot. Então nós começamos a entender o porquê que o Eterno fez todo aquele movimento no Egito. O Eterno humilhou os deuses do Egito para levantar um povo, que esse povo fosse verdadeiramente servo do Eterno, acreditando no Eterno. Por isso que o Eterno instituiu a festa de Matzot e a festa de Pêssah. E de todos os deuses que o Eterno humilhou, o Cordeiro foi o último Deus humilhado pelo Eterno aos egípcios. O Cordeiro ele vem simbolizar muita coisa. O Cordeiro é um animal dócil, é um animal de fácil acesso. O Cordeiro é um animal que pode se ter em casa. Nós vemos em Bereshit que Caim e Abel faziam sacrifícios. Mas já diz também os livros dos apócrifos que Adão Kadmon, Adão fazia sacrifício. De acordo com os apócrifos, esses sacrifícios eram de cordeiros. O cordeiro era criado dentro de casa porque é um animal dócil, é um animal muito próximo ao homem, é um animal muito bonito, um animal muito estimado, mas ele não deve ser venerado. Nunca teve que ser venerado pelos israelitas. E quando Abel faz o sacrifício dele, ele faz de um cordeiro também. E então nós começamos a entender o porquê que o Eterno deixou para sacrificar o cordeiro por último. Era um Deus doméstico. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes nós temos alguma coisa dentro da nossa casa que nós acabamos adquirindo como deuses. Nós não podemos ter em nossas casas deuses. Nós não podemos idolatrar imagens, nós não podemos idolatrar esculturas, nós não podemos idolatrar também dinheiro, nós não podemos idolatrar filhos, nós não podemos idolatrar cães, gatos, nenhum animal nós podemos idolatrar. Nós não podemos colocar animais no lugar de seres humanos. Muitas das vezes nós vemos pessoas bem afortunadas, digamos assim, que tem vários animais em casa, animais domésticos, e esses animais eles têm um gasto muito alto. E isso não é errado, a pessoa ter um animal, a pessoa não pode idolatrar o animal. E muitas das vezes essa pessoa rica que tem esses animais passa perto de pessoas necessitadas, mendigos, e simplesmente vira a cara, não tem coragem de fazer uma tzedakah, não tem coragem de dar uma esmola para aquela pessoa que está com fome. Vemos a inversão de valores nesses momentos, que um animal vale mais que um ser humano, e isso se torna idolatria. O animal ele pode ser bem cuidado, porém ele não pode ser venerado. O ser humano também não pode ser venerado como um deus, como fazia o faraó. Então nossos filhos também, nós temos que saber cuidar dos nossos filhos, corrigir nossos filhos nas horas que eles precisam ser corrigidos, educar nossos filhos da melhor forma possível, sem violência, mas também na hora que precisar, como diz a Bíblia, na hora que precisar pegar uma varinha e corrigir o filho, também é a função do pai, é a função da mãe assim fazer, porque quando você trata uma criança além dos mandamentos do Eterno, você está venerando essa criança. Muitas pessoas que foram para caminhos diferentes porque os pais não podiam tocar, porque a criança era muito sagrada, e a criança era muito especial. Então essas crianças não podem apanhar, não podem ser corrigidas, porque estão acima da lei do Eterno. Pois assim também diz o Taná: ensina a criança no caminho que deve andar, e na sua velhice não desviará dele.
Então nós temos muitos problemas sociais hoje no Brasil, devido à falta de correção, devido à veneração a filhos e devido também a um monte de paganismo que nós trazemos para nós mesmos, sem atentar que estamos fazendo assim. Pois quando colocamos animais e objetos e valores acima da palavra do Eterno, no lugar do Eterno, nós estamos adquirindo deuses para nós. Então nós temos que tomar muito cuidado para que os nossos deuses depois não venha a ser como foi os deuses do Egito, foram jogados na cara dos egípcios. O último deus deles, que foi o carneiro, o cordeiro, o Eterno manda que os israelitas não cozinhem eles e nem preparem de outro jeito, e sim passe na grelha, faça um churrasco dele, como nós costumamos fazer de vez em quando nas nossas casas, um churrasco. Mas para que fazer um churrasco? Por que não cozinhar, não preparar de outro jeito? Simplesmente para que os egípcios que estavam em suas casas sentissem o cheiro de um deus deles que estava sendo cozido, estava sendo assado, e que ele realmente não era nenhuma divindade, era apenas um animal que servia como alimento. Então temos que tomar muito cuidado para não adquirirmos deuses para nós, porque esses deuses podem ser jogados no nosso rosto, na nossa face, porque o Eterno não permite dividir a glória dele com ninguém. Então temos que tomar muito cuidado para não venerarmos a nada, a não ser o próprio Eterno, porque ele merece ser venerado e ele merece ser adorado, porque ele é o Criador. Abaixo dele tudo é criação, e nenhuma das suas criações deve ser adorada como deuses. Assim eu encerro essa paraxá de hoje. Agradeço a todos por verem mais esse shiur. Não deixem de participar das reuniões de Shabbat. Congreguem-se nas congregações mais próximas de vocês. Busquem o Eterno de íntimo e sincero coração, o Eterno que é o povo dele unido. Se você gostou desse shiur, mande para teus amigos, para teus colegas, para teus irmãos, para que eles também possam começar a fazer techuvá e se voltar para as coisas do Eterno de íntimo e sincero coração. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom para todos.